Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório, com edição emergencial do Plantão Pátria nesta terça-feira, 10 de março. Informação alarmante confirmada há poucas horas. Distribuidoras de combustível afirmam que Brasil possui diesel para apenas 15 dias. Agência Nacional do Petróleo contradiz afirmando haver estoques suficientes. Segundo apurações, o governo estaria escondendo gravidade da crise para evitar pânico generalizado. Desabastecimento de diesel causaria explosão imediata de preços, principalmente alimentos. Situação conecta-se diretamente à guerra no Irã e decisões ideológicas do governo Lula. Vamos aos detalhes apurados. Antes de apresentarmos informações críticas sobre crise de abastecimento que pode afetar diretamente sua família nos próximos dias, solicitamos atenção especial. Inscrevam-se no Plantão Pátria. Ativem notificações. Tornem-se membros do canal. Informações que apresentaremos são de urgência nacional. Trata-se de possível colapso no fornecimento de combustível que impactaria transporte de alimentos e produtos essenciais. Governo nega oficialmente, mas distribuidoras alertam para a gravidade extrema. Compartilhem amplamente este conteúdo com familiares e amigos. Sociedade precisa conhecer riscos reais antes que desabastecimento ocorra. Contamos com o apoio de todos vocês para a divulgação responsável mais urgente dessas informações. Conforme denúncia divulgada nesta tarde por jornalista Felipe Tadevald, distribuidores de combustíveis afirmam que Brasil possui estoques de diesel para apenas 15 dias. Informação contrasta frontalmente com o posicionamento oficial da Agência Nacional do Petróleo, que garante haver estoques suficientes. De acordo com apurações do Plantão Pátria, contradição entre versões levanta questão fundamental: quem está mentindo? Segundo fontes do setor de distribuição, números reais são ainda mais alarmantes do que divulgado publicamente. Situação teria se agravado drasticamente nas últimas 2 semanas. De acordo com fontes ligadas a grandes distribuidoras de combustível consultadas pelo Plantão Pátria, estoque real de diesel no país seria de apenas 8 dias, não 15 conforme divulgado. Segundo informações, distribuidoras teriam recebido orientação do governo para minimizar a gravidade da situação publicamente. Conforme relatos, o objetivo seria evitar corrida aos postos e pânico generalizado da população. De acordo com o apurado, a Agência Nacional do Petróleo estaria calculando estoques incluindo diesel já comprometido com contratos de longo prazo e reservas estratégicas que não podem ser comercializadas livremente. Fontes indicam que crise de abastecimento de diesel conecta-se diretamente à guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro. Conforme apurado, Irã fechou Estreito de Hormuz, impedindo passagem de 20% do petróleo mundial. De acordo com informações, barril de petróleo Brent atingiu $84, representando aumento de 30% em 10 dias. Segundo fontes, refinarias brasileiras dependem de importação de petróleo tipo específico para a produção de diesel. Conforme relatos, fornecedores tradicionais do Oriente Médio interromperam exportações devido ao conflito. Situação agravou-se pela posição diplomática adotada pelo governo brasileiro, que condenou a operação militar dos Estados Unidos e Israel contra Irã. De acordo com fontes diplomáticas, o governo dos Estados Unidos teria oferecido ao Brasil venda de diesel a preço subsidiado durante a primeira semana de março. Conforme apurado, proposta apresentada pelo presidente Donald Trump previa fornecimento emergencial de até 5 milhões de barris de diesel com um desconto de 15% sobre cotação internacional. Segundo informações obtidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria rejeitado a oferta, alegando que o Brasil não poderia beneficiar-se de guerra contra a nação amiga. De acordo com fontes, Lula referiu-se ao Irã como o país com o qual o Brasil mantém relações históricas de cooperação. Conforme relatos, decisão teria sido tomada em reunião com ministros Celso Amorim e Fernando Haddad presentes. Segundo o apurado, ambos teriam desaconselhado a aceitação da oferta norte-americana por razões ideológicas. Fontes indicam que, após recusa brasileira à oferta norte-americana, Venezuela teria feito proposta similar. Conforme apurado, o governo venezuelano ofereceu vender diesel ao Brasil mediante pagamento em moeda forte. De acordo com informações, a proposta venezuelana incluiria fornecimento de 3 milhões de barris com entrega escalonada ao longo de 30 dias. Segundo fontes, o governo Lula estaria avaliando aceitar a oferta, apesar de reconhecer humilhação diplomática que representaria. Conforme relatos,
Venezuela enfrenta próprias dificuldades de abastecimento após décadas de má gestão da estatal petroleira. De acordo com o apurado, a aceitação de diesel venezuelano seria interpretada internacionalmente como alinhamento ideológico do Brasil com regimes autoritários em detrimento de parceria com democracias ocidentais. Segundo informações, ministros do governo estariam divididos sobre decisão com a área econômica, defendendo pragmatismo e área política, priorizando alinhamento ideológico. De acordo com fontes no setor de transporte, caminhoneiros brasileiros estariam organizando paralisação nacional para 20 de março, caso o desabastecimento se confirme. Conforme apurado, lideranças de associações de transportadores realizaram reunião virtual na noite de domingo, 9 de março. Segundo informações obtidas, participaram representantes de 15 estados, incluindo maiores corredores de transporte do país. De acordo com relatos, decisão preliminar foi estabelecer prazo de 10 dias para o governo apresentar solução concreta. Conforme fontes, caso o diesel não chegue aos postos em quantidade suficiente até 20 de março, categoria paralisará atividades nacionalmente. Segundo apurado, paralisação seria diferente de greves anteriores, pois não haveria reivindicação específica, mas sim impossibilidade física de continuar trabalhando sem combustível. De acordo com informações, lideranças avaliam que desabastecimento forçaria a parada compulsória da frota, mesmo sem decisão formal de greve. Fontes indicam que caminhoneiros estariam orientando famílias a estocar alimentos não perecíveis antecipadamente. Fontes no setor supermercadista revelam que grandes redes já iniciaram aumento preventivo de preços, antecipando encarecimento do frete. Conforme apurado, produtos básicos como arroz, feijão, carne e óleo sofreram reajuste médio de 40% na última semana. De acordo com informações obtidas, aumentos foram justificados internamente como proteção contra a volatilidade prevista. Segundo relatos, gerentes regionais receberam orientação de centrais de compras para reduzir pedidos de reposição, priorizando produtos de maior giro. Conforme fontes, estratégia visa evitar acúmulo de estoque que não poderá ser reposto caso o transporte entre em colapso. De acordo com o apurado, consumidores já perceberam aumentos em supermercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segundo informações, associações de defesa do consumidor receberam centenas de denúncias sobre reajustes abusivos nos últimos 3 dias. Fontes indicam que o governo teria orientado PROCON estaduais a não fiscalizar aumentos, alegando que situação ainda não caracteriza prática abusiva, mas sim antecipação legítima de custos futuros. De acordo com fontes na Petrobras, empresa estatal estaria sob pressão do Palácio do Planalto para não divulgar números reais de estoque. Conforme apurado, a diretoria da companhia reuniu-se emergencialmente na sexta-feira, 6 de março. Segundo informações obtidas, o presidente da Petrobras teria apresentado o cenário técnico, indicando necessidade urgente de importação emergencial de diesel. De acordo com relatos, diretores apontaram que refinarias nacionais operam capacidade máxima, mas produção é insuficiente para a demanda interna. Conforme fontes, solução técnica seria importar diesel pronto dos Estados Unidos ou Europa. Segundo apurado, importação emergencial levaria no mínimo 20 dias, considerando o tempo de navegação e desembaraço alfandegário. De acordo com informações, ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira teria participado da reunião via videoconferência, orientando a empresa a não fazer declarações públicas alarmistas. Fontes indicam que Silveira argumentou que divulgação de crise poderia provocar corrida aos postos, agravando desabastecimento antes que soluções sejam implementadas. Conforme relatos, alguns diretores contestaram orientação alegando que transparência seria obrigação legal da estatal. Segundo fontes, ex-presidente Jair Bolsonaro gravou áudio da prisão alertando sobre crise. Conforme apurado, áudio teria sido gravado no domingo e circula entre apoiadores através de aplicativos de mensagem. De acordo com informações obtidas, Bolsonaro declarou que avisou repetidamente durante campanha eleitoral sobre riscos de política externa ideológica. Segundo relatos, ex-presidente afirmou que alinhamento automático com regimes autoritários prejudicaria relações comerciais do Brasil com democracias ocidentais. Conforme fontes, Bolsonaro teria previsto especificamente que eventual conflito no Oriente Médio colocaria Brasil em situação delicada caso o governo optasse por defender Irã contra Estados Unidos e Israel. De acordo com o apurado, no áudio Bolsonaro orienta apoiadores a estocarem alimentos não perecíveis e combustível dentro da legalidade.
Segundo informações, ex-presidente afirma que crise atual era evitável se Brasil mantivesse política externa pragmática, priorizando interesses nacionais. Fontes indicam que áudio já alcançou milhões de visualizações em menos de 24 horas. Solicitamos que compartilhem este conteúdo amplamente. Informações apresentadas são de interesse público urgente. Famílias brasileiras precisam conhecer riscos reais para se prepararem adequadamente. De acordo com fontes no Ministério da Agricultura, o governo estaria monitorando o impacto potencial do desabastecimento na safra. Conforme apurado, colheita de soja e milho depende fundamentalmente de diesel para a operação de máquinas agrícolas e transporte da produção. Segundo informações obtidas, o período atual é crítico, pois coincide com o pico da safra em principais estados produtores. De acordo com relatos, secretários estaduais de Agricultura teriam alertado o Ministério sobre risco de perdas bilionárias caso o diesel falte no campo. Conforme fontes, estimativa preliminar indica que cada dia de paralisação no transporte agrícola causaria prejuízo de 2 bilhões de reais. Segundo o apurado, grãos colhidos precisam ser transportados rapidamente para silos e portos, caso contrário, deterioram. De acordo com informações, produtores rurais já demonstram preocupação especialmente em Mato Grosso e Paraná, onde safra está em momento decisivo. Fontes indicam que associações rurais estariam pressionando o governo por soluções emergenciais, incluindo importação imediata de diesel com isenção tributária. Conforme relatos, alguns produtores já decidiram antecipar compra de diesel, pagando preços premium no mercado paralelo para garantir continuidade das operações. Fontes no Congresso Nacional revelam movimentação de parlamentares cobrando explicações do governo. Conforme apurado, líderes de oposição preparam requerimento de convocação do ministro de Minas e Energia para prestar esclarecimentos. De acordo com informações obtidas, o documento deve ser protocolado amanhã, 11 de março. Segundo relatos, parlamentares questionarão especificamente razões da recusa à oferta norte-americana de diesel subsidiado. Conforme fontes, deputados e senadores avaliam que decisão ideológica do governo colocou em risco abastecimento nacional. De acordo com o apurado, oposição pretende também convocar presidente da Petrobras e diretor-geral da ANP. Segundo informações, o objetivo seria confrontar versões contraditórias sobre real situação dos estoques. Fontes indicam que alguns parlamentares governistas também demonstram preocupação reservadamente. Conforme relatos, deputados de estados dependentes do agronegócio estariam recebendo pressão de bases eleitorais. De acordo com o apurado, até mesmo aliados históricos do PT manifestam desconforto com possibilidade de desabastecimento durante ano eleitoral. Segundo informações, a avaliação política é que crise de combustível teria impacto devastador nas intenções de voto para 2026. Solicitamos inscrições no Plantão Pátria. Ativem notificações. Informações críticas serão atualizadas constantemente nas próximas horas e dias. De acordo com fontes internacionais, a crise brasileira está sendo monitorada por mercados globais. Conforme apurado, traders de commodities avaliam que desabastecimento no Brasil afetaria exportações agrícolas, impactando preços internacionais. Segundo informações obtidas, Brasil é maior exportador mundial de soja, segundo maior de milho e importante fornecedor de carne bovina. De acordo com relatos, qualquer interrupção na cadeia logística brasileira causaria oscilações em mercados de Chicago, Londres e Xangai. Conforme fontes, especuladores já iniciaram compras antecipadas de contratos futuros, apostando em redução da oferta brasileira. Segundo o apurado, movimentação especulativa contribui para a elevação adicional dos preços domésticos. De acordo com informações, alguns analistas internacionais classificam a situação brasileira como auto-infligida devido a escolhas diplomáticas equivocadas. Fontes indicam que agências de risco estariam reavaliando perspectivas para a economia brasileira. Conforme relatos, possibilidade de desabastecimento seria interpretada como fragilidade estrutural do país. De acordo com o apurado, rebaixamento de nota de crédito do Brasil poderia ocorrer caso crise se prolongue afetando capacidade de investimento e crescimento econômico. Segundo informações, o governo brasileiro estaria tentando minimizar repercussão internacional através de comunicação diplomática assertiva, negando a existência de crise. Fontes no setor de aviação revelam preocupação com possível contaminação da crise para querosene de aviação. Conforme apurado, diesel e querosene compartilham processos de refino similares.
De acordo com informações obtidas, refinarias que priorizarem produção de diesel podem reduzir output de querosene. Segundo relatos, companhias aéreas já receberam alertas de fornecedores sobre possível escassez. Conforme fontes, setor aéreo seria particularmente vulnerável, pois não possui alternativas imediatas ao querosene. De acordo com o apurado, diferentemente do transporte rodoviário, que pode, em teoria, migrar para veículos elétricos no longo prazo, a aviação depende absolutamente de combustível fóssil. Segundo informações, a Associação de Empresas Aéreas teria se reunido com o governo solicitando garantias. Fontes indicam que companhias avaliam reduzir voos preventivamente caso o desabastecimento se confirme. Conforme relatos, cancelamentos afetariam principalmente rotas domésticas de menor rentabilidade. De acordo com o apurado, aeroportos regionais seriam mais impactados do que hubs principais. Segundo informações, turismo brasileiro poderia sofrer prejuízos adicionais em momento já delicado de recuperação pós-pandemia. Fontes indicam que o impacto econômico total da crise de combustível poderia superar 50 bilhões de reais, considerando todos os setores afetados direta e indiretamente. De acordo com fontes em governos estaduais, secretários de segurança pública preparam planos de contingência. Conforme apurado, preocupação seria com possível explosão de saques e violência urbana caso desabastecimento cause escassez de alimentos. Segundo informações obtidas, polícias militares estariam reforçando esquemas de segurança em supermercados e centros de distribuição. De acordo com relatos, experiências internacionais demonstram que crises de abastecimento podem rapidamente degenerar em convulsão social. Conforme fontes, governadores teriam solicitado ao governo federal envio de força nacional preventivamente. Segundo apurado, o Ministério da Justiça avalia pedido, mas demonstra resistência, temendo que mobilização de tropas federais confirme gravidade da crise. De acordo com informações, alguns estados estariam considerando decretar estado de emergência caso a situação se agrave. Fontes indicam que medida permitiria requisição de estoques privados e controle de preços. Conforme relatos, empresários do setor de combustíveis alertam que intervencionismo estatal agravaria problema ao desestimular investimentos. De acordo com o apurado, dilema do governo seria equilibrar necessidade de ação com o risco de pânico generalizado. Segundo informações, estratégia atual parece ser negar crise publicamente enquanto busca soluções nos bastidores. Fontes indicam que a abordagem pode se mostrar insustentável caso o desabastecimento efetivamente ocorra nos próximos dias, conforme previsto por distribuidores. Fontes acadêmicas analisam dimensões estruturais da crise energética brasileira. Conforme especialistas consultados, dependência de importação de diesel reflete décadas de subinvestimento em refino nacional. Segundo análises, Brasil exporta petróleo bruto e importa derivados, configurando paradoxo econômico. De acordo com economistas, situação atual evidencia vulnerabilidade estratégica do país. Conforme cientistas políticos, crise de combustível em ano eleitoral tem potencial de redefinir cenário político completamente. Segundo análises, governo Lula enfrenta teste crítico de gestão de crise que pode determinar viabilidade de reeleição. De acordo com especialistas, a população brasileira tende a responsabilizar o governo federal por problemas de abastecimento independentemente de causas externas. Conforme análises políticas, a oposição já articula a narrativa de incompetência e ideologização da política externa. Segundo acadêmicos, caso a crise se confirme com um desabastecimento real, impacto eleitoral seria devastador para candidaturas governistas. De acordo com especialistas, memória de filas em postos e prateleiras vazias permanece no imaginário popular por anos. Conforme análises históricas, crises de abastecimento contribuíram para quedas de governos em diversos países. Segundo cientistas políticos, Brasil de 2026 poderia testemunhar realinhamento eleitoral significativo caso a população experimente concretamente consequências de decisões que considera equivocadas. De acordo com fontes ambientalistas, crise paradoxalmente poderia acelerar a transição energética no Brasil. Conforme apurado, escassez de diesel evidencia fragilidade de dependência de combustíveis fósseis. Segundo informações obtidas, organizações ambientais estariam pressionando o governo por investimentos massivos em energias renováveis. De acordo com relatos, propostas incluem eletrificação acelerada da frota de transporte público e incentivos fiscais para veículos elétricos.
Conforme fontes, ambientalistas argumentam que crise atual deveria servir como alerta para vulnerabilidades do modelo energético brasileiro. Segundo o apurado, o governo estaria dividido entre necessidade de solução imediata via combustíveis fósseis e pressão por agenda verde. De acordo com informações, ministros da área ambiental estariam defendendo o aproveitamento da crise para impulsionar a agenda de descarbonização. Fontes indicam que a área econômica considera a proposta irrealista no curto prazo. Conforme relatos, transição para a matriz energética renovável levaria décadas e investimentos trilionários. De acordo com o apurado, tensão entre urgência imediata e objetivos de longo prazo reflete dilemas mais amplos da política energética global. Segundo informações, Brasil teoricamente possui condições privilegiadas para liderar a transição energética devido a recursos naturais abundantes. Fontes indicam que a crise atual poderia representar ponto de inflexão caso haja vontade política para transformar desafio em oportunidade de reestruturação energética nacional. Fontes empresariais revelam movimentações no setor privado para mitigar riscos. Conforme apurado, grandes empresas estariam negociando importação direta de diesel mediante autorizações especiais. De acordo com informações obtidas, companhias de transporte e logística buscariam garantir suprimento independentemente de canais tradicionais. Segundo relatos, algumas empresas estariam dispostas a pagar prêmios significativos por garantia de fornecimento. Conforme fontes, mercado paralelo de diesel já demonstra sinais de aquecimento com preços superiores a 50% acima da tabela oficial. De acordo com o apurado, fiscalização estaria intensificando o combate à adulteração e comercialização irregular. Segundo informações, receio é que escassez estimule práticas criminosas, colocando em risco segurança de veículos e consumidores. Fontes indicam que associações empresariais estariam pressionando o governo por liberação temporária de estoques estratégicos. Conforme relatos, Brasil mantém reservas de segurança que poderiam ser utilizadas em situações emergenciais. De acordo com o apurado, o governo resistiria a liberar reservas estratégicas, temendo esgotar última linha de defesa. Segundo informações, dilema seria escolher entre aliviar pressão imediata ou preservar capacidade de resposta a crises futuras potencialmente mais graves. Fontes indicam que empresários avaliam que resistência governamental reflete mais cálculo político que técnico visando evitar a admissão pública de crise. Senhoras e senhores, encerramos esta edição emergencial do Plantão Pátria, apresentando informações críticas sobre possível crise de abastecimento de diesel no Brasil. Recapitulando fatos principais, distribuidoras afirmam que o país possui diesel para apenas 15 dias. Fontes indicam que estoque real seria ainda menor, aproximadamente 8 dias. A Agência Nacional do Petróleo contradiz afirmando haver estoques suficientes. Crise conecta-se à guerra no Irã e fechamento do Estreito de Hormuz, que elevou o preço do petróleo. Governo Lula recusou a oferta norte-americana de diesel subsidiado por razões ideológicas. Venezuela ofereceu alternativa que representaria humilhação diplomática. Supermercados já aumentaram preços de alimentos em 40%. Caminhoneiros planejam paralisação para 20 de março caso o desabastecimento se confirme. Petrobras estaria sob pressão para não divulgar números reais. Ex-presidente Bolsonaro gravou áudio da prisão, alertando que havia previsto crise. Setor agrícola teme prejuízos bilionários. Congresso prepara convocação de ministros. Mercados internacionais monitoram situação. Governos estaduais elaboram planos de contingência. Especialistas avaliam como possível ponto de inflexão política e eleitoral. Solicitamos que compartilhem urgentemente este conteúdo. Famílias brasileiras precisam conhecer riscos reais para se prepararem. Considerem estocar alimentos não perecíveis responsavelmente. Acompanhem atualizações constantes nas próximas horas. Esta é situação de emergência nacional que exige a atenção de todos os cidadãos. Aqui é Dr. Marcos Gregório, desejando que consigam se preparar adequadamente. Boa noite a todos.